A seguir, Histórias de Rio Preto. Oferecimento: Projeto LED e Outlet de Shoes. Estamos de volta com mais um programa Histórias de Rio Preto. Hoje, com meu amigo Adib Muanes Júnior. Oi, Kleber. Fui muito fã do seu pai, foi referência na minha carreira de radialista. E hoje eu tenho um prazer de tê-lo aqui do meu lado. Prazer é todo meu. Pra gente bater um papo, contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da história do seu pai. Muito obrigado pelo convite, Kleber. Uma saudação a todos os que nos assistem. Programa Histórias de Rio Preto, que se propõe a falar da cidade, a contar a história da cidade e das pessoas que ajudaram a construir essa nossa grande cidade que é Rio Preto. E que são Muito obrigado, apaixonadas Kleber. pela cidade. São apaixonadas, sempre, né? Vamos contar um pouquinho. Seus pais de onde? O meu pai, o Adib, ele nasceu em Abricampo, em Minas Gerais, em 1925. E a minha mãe, Creuza Helena Miziara, filha do saudoso professor José Felício Miziara, ela nasceu em Rio Preto. Não vou falar o ano porque ela vai ficar brava comigo. E o meu pai, ele veio com a família dele, seguindo um pouco a tradição dos imigrantes árabes daquela época, que enfrentavam muita dificuldade e eles mexiam basicamente com comércio. Então eles estavam em Minas, os meus avós que vieram do Líbano, meu avô Abdo Muanes e a minha avó Abla Khalil, eles vieram do Líbano e se conheceram aqui, se casaram aqui. Eles estavam morando em Minas e aí vieram para São Paulo, na região de Nova Granada e Onda Verde. E o meu pai acabou ficando por lá até vir para Rio Preto. Como é interessante, Rio Preto ele é colonizado pelos árabes, né? Quer dizer, uma grande parte de São Paulo. A colônia árabe em Rio Preto ela é imensa. Calcula-se que pelo menos 20% dos riopretenses sejam árabes ou descendentes, né? Então é uma comunidade árabe muito forte, muito querida, muito atuante. Não só os árabes, né, que vieram para cá e construíram Rio Preto, os portugueses, espanhóis, italianos, os japoneses, enfim, Rio Preto tem essa característica de acolher o imigrante, acolher bem e dar a ele a oportunidade dele crescer, dele construir a família, a vida dele. Engraçado, falei com a dona Yolanda, falou a mesma coisa, o Elias Cassis também, meu companheiro, um abraço, também falou a mesma coisa. As pessoas que eu tenho entrevistado têm falado muito da colônia árabe e também da portuguesa, da italiana, Rio Preto é muito rico nessa história de imigrantes fazer a cidade crescer. Eu acho que, Rio Preto claro, né, é um pouco do Brasil, né? A formação, a miscigenação que faz a beleza do país, né? E que a gente tem que respeitar e preservar, né? Rio Preto é essa cidade grande, pujante, respeitada e importante por conta do trabalho que todas essas pessoas fizeram ao longo dos anos, desde lá do início, para construir o que a gente é hoje. Seus pais vieram para São José do Rio Preto? O meu pai veio, a minha mãe estava aqui estudando, enfim. O meu pai veio de Onda Verde para cá para fazer um teste na querida Rádio PR-B8, Rádio Rio Preto, pelas mãos do grande amigo dele, o saudoso Alexandre Ismael, depois Alexandre Macedo. Né? Porque lá em Onda Verde, o meu pai, muito jovem, 18, 19 anos, ele trabalhava como padeiro, para ajudar a família, que enfrentava muitas dificuldades, evidentemente. E ele trabalhava como padeiro e também sempre adorou pescar, né? E uma vez ele conseguiu comprar um aparelho de som que tinha capacidade de fazer uma transmissão de, se não me engano, 1 quilômetro, ele abrangia 1 quilômetro quadrado. E o meu pai começou, então, nas horas vagas, a transmitir quermesse, mandar mensagens românticas, mandar recados, etc. Através das ondas do rádio? Através das ondas desse equipamentinho que ele montava lá na praça. Você recebia na praça. Na praça. As cornetas, né? As cornetas. As cornetas.
E aí o Alexandre ficou sabendo que aqui na rádio haveria um teste para, acho que uma cobertura de férias, alguma coisa, um trabalho temporário. Sim. E convidou o meu pai veio, agradou e ficou. É aí que iniciou-se a carreira de radialista do meu pai, que se prolongou por mais de 40 anos. Como é engraçado, nós radialistas, a gente, até para você saber, geralmente o radialista que não tem a oportunidade, às vezes ele é chamado para uma grande emissora para fazer um teste ou para cobrir umas férias, ele se dedica tanto que 99% é efetivado. Bom, o papai ficou no rádio. Aí o meu pai começou a carreira de radialista, posteriormente também se transformou em jornalista, né? Colaborando com o Diário da Região, Folha de Rio Preto, Sim. foi diretor do Dia e Noite, enfim. Mas a carreira do meu pai, basicamente, a história dele foi no rádio, onde ele fez história, onde foi pioneiro e onde escreveu com muita dignidade e seriedade o nome dele na história da comunicação da cidade. Com certeza, é uma referência hoje para todos nós. E Mas digo isso com tranquilidade de profissional que sou também, então eu tenho, não é só porque é meu pai, mas eu considero uma carreira extremamente produtiva, porque ele amava Rio Preto, a cidade que o acolheu, que acolheu a família dele, então meu pai sempre nutriu um amor muito grande por Rio Preto. Rio Preto e o trabalho. Exatamente. Como amava fazer o que fazia. Exatamente. Bom, a família constituiu-se uma família. Vieram? Você? O papai e aí mamãe, o meu pai conheceu minha mãe, eles se casaram, eu nasci em 1961 e eu consegui acompanhar um pouco na minha infância, acompanhar um pouco os trabalhos do meu pai. Então claro que eu não consegui absorver, Sim. porque o talento do meu pai, o dom que ele tinha para o improviso, para a comunicação, era uma coisa assim muito, muito grande. Então aquilo me chamava a atenção, né? E eu, como dizem, o talento pula uma geração. Eu não consegui nem 1/10 do que ele foi na minha profissão, também de jornalista, né? Porque o meu pai, ele conseguiu realizar coisas naquela época que eu considero assim, fantásticas, profissionalmente falando. A inauguração de Brasília, que ele foi cobrir, junto com o colega dele, nosso querido amigo Paulo Serra Martins, a quem eu mando um abraço carinhoso. Forte abraço, Paulinho, meu também. Escreveu um livro muito bacana, sim, sobre a história do rádio. Um livro riquíssimo. E eles foram inaugurar Brasília. Você imagina naquela época, com todas as dificuldades operacionais, com a tecnologia da época, aqueles gravadores imensos, fita de rolo, fios, microfones imensos. E eles conseguiram ir para Brasília. A maleta. Né? Se hoje ainda não é perto, imagina naquela época, com as condições das estradas. Né? E eles conseguiram chegar lá, conseguiram fazer uma cobertura espetacular. E o meu pai ainda conseguiu uma entrevista exclusiva com o Jocelino Kubitschek, que ele falava para mim, eu estava em Brasília, mas como é que eu ia mostrar para as pessoas, comprovar que eu estava lá? Né? Eu poderia estar em outro lugar, as pessoas queriam saber, tá lá mesmo? Lá. E aí que ele falou, eu preciso entrevistar o presidente. E foi na batalha lá para conseguir uma entrevista com o JK. Esse foi um dos marcos. Né? Teve a tragédia do Rio Turvo, sim. Uma das coisas que meu pai menos gostava de falar, que foi muito doído, foi evidente, uma tragédia, é claro, que a gente lamenta até hoje. Isso, meu pai foi o primeiro repórter a chegar lá e ele acompanhou infelizmente, acompanhou todo o resgate, teve que anunciar para a cidade, enfim, essa cobertura realmente foi muito dramática para ele, marcou muito. Enfim, e além disso, os programas que ele criou, né? Clube da Cirandinha, Tenda do Adib, Sonhos do Oriente, Cortina Romântica, Hora Fantástica, enfim. Bom, Hora Fantástica, um abraço àquela turma antiga lá de Ubaia, Clenira Sarquisa, é tanta gente daquela época, depois a Clenira assumiu, né? Mas, o Adib, quando é que você teve essa percepção
do grande homem que você tinha ao seu lado, que tornaria-se uma referência, óbvio, no que você faz. Quando que você teve essa percepção? Novo? 11 anos, 10 anos, 12 anos? Não, 15 anos? para mim, o Adib Moanes era o meu pai. Né? Ele, assim, eu comecei a ter noção um jovenzinho, né? Quando eu comecei em jornalismo, principalmente, né? Que as pessoas falavam, você é o Adib, você é filho do Adib, você é o Adibinho, né? Com muita honra, eu sou o diminutivo até hoje, com muita alegria. E então, todas as pessoas se aproximavam, até hoje, eu sinto muita alegria, muito orgulho, e eu sinto um calor humano muito, muito forte quando as pessoas se aproximam de mim e falam, puxa, eu cantei no programa do seu pai, ou meu pai cantou no programa do seu pai, né? Ou conheci a minha mulher no auditório lá da rádio do Clube da Cirandinha. Então, é por isso que eu digo, é a memória afetiva na cidade, né? Que marca, isso que é muito importante. Então, eu sempre tive assim, noção de que o meu pai era um grande radialista, um grande profissional. Mas em casa ele era o meu pai, né? Que me levava para pescar e que me fazia ler, basicamente, muito, muito. A literatura sempre teve muita importância na vida do meu pai. Porque posso afirmar que a literatura talvez foi responsável, salvou a vida do meu pai. Porque o meu pai, como todos os imigrantes, como filhos de imigrantes daquela época, enfrentava muita dificuldade, né, para ter acesso à educação, né, à escola. Não havia tanta escola assim, de primeiro grau, de segundo grau, faculdade, naquela época não tinha. Então meu pai mal concluiu o primário. Só que o que com certeza deu a ele estrutura, base para ele ser jornalista, ser radialista, conseguir falar, se comunicar, se fazer entender, foi a literatura, que ele leu muito, a vida inteira. A sua infância foi em Rio Preto, estudou aonde? Eu passei a infância em Rio Preto, né? Eu estudei no querido, na escola Vitor Brito Bastos, né? Depois eu fui para o queridíssimo Instituto de Educação Estadual Monsenhor Gonçalves. Monsenhor Gonçalves. Depois eu, enfim, saí, fui estudar, mas assim, basicamente as escolas, estudei no Antônio de Barros Serra Dória também, mas basicamente as escolas da minha lembrança são o Vitor Brito Bastos e o Monsenhor Gonçalves, então, onde fiz queridos amigos, professores que eu me lembro até hoje com muito carinho das lições que me passaram, professora Deise Hollenberg, professora Sônia Hollenberg, a quem rendo as minhas saudosas homenagens. Engraçado, né? Você está falando de uma época de Rio Preto com 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, 30, 40... Quando o meu pai veio, Rio Preto era a maior cidade da região, já, claro, né? Agora, já na minha infância, Rio Preto já era maior, já tinha... mais de 100 mil. De 40 a 60 mil. Mais de 100 mil. Já tinha mais de 100 mil? Já tinha mais de 100 mil. Agora, Rio Preto teve essa pujança toda, se transformou nessa cidade, nessa capital regional hoje, com mais de 500 mil habitantes, de uns 20 anos, né, uns 30 anos. Que deu essa explosão. Que deu essa explosão. Né? A parte de construção cidade, civil foi muito forte. Exato. A agricultura ajudou muito, construção civil, comércio, prestação de serviço. Rio Preto tem uma economia muito diversificada. Bom, nós vamos dar uma pausa no programa Histórias de Rio Preto. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Adib, o Adibinho, para falar um pouquinho sobre ele. O Adib, ou o Adibinho, professor, escritor, cronista, rígido. Daqui a pouquinho, já voltamos. Estúdio Projeto LED, uma loja completa de iluminação técnica e decorativa. Acompanhamento técnico com profissionais especializados para sua obra do começo ao fim. A maior variedade de peças de todo o interior paulista. Pronta entrega, tendências mundiais,
preços competitivos, peças exclusivas, atendimento de excelência. Estúdio Projeto LED. A perfeição é nosso objetivo. Olá, eu sou a Adriana Valini da Outlet The Shoes e estou de volta. E quando eu volto é porque eu tenho muita novidade para você. Olha só. Eu tenho sapatos, sapatilhas, rasteiras, tênis, inclusive óculos de sol. E agora que o inverno está chegando e muitos rodeios aí na região, eu tenho uma coleção de botas para você. Não falei? Palavra de Adriana Valini. Outlet The Shoes é a sua loja. Vem tomar aqui um cafezinho comigo, venha conhecer a nossa loja. Estou esperando você aqui, vem pra cá. De volta com o programa Histórias de Rio Preto com o Adibinho. Eu tenho um grande prazer em conversar, bater um papo, saber um pouquinho da história dele, da família dele. Mas agora nessa parte do programa nós vamos falar um pouquinho do Adib. Do Adib profissional, do Adib pai, empresário, escritor, professor. O que mais fala? Tanta gente. Falei para o Rogério Pedroso que eu ia falar do Rogerinho. Falei, Rogerinho, eu vou falar. Rogerinho Pedroso, cinegrafista. Grande abraço ao querido amigo e grande profissional, Rogério Pedroso. Gosto muito dele. Me falou que você aplaudiu na redação. Sim. E você tinha esse costume de aplaudir os funcionários na redação quando executavam um excelente trabalho. A equipe era tudo. E ele se sentia muito bem. Clebão, obrigado, Rogério. Um abraço. Fala um pouco de você. Eu sou jornalista, né? Segui a trilha aí, né? Aberta pelo meu pai. Não fiz rádio porque sempre fui muito tímido, né? Sempre fui muito introvertido. E para rádio não ia funcionar. E o meu pai também fez muito no rádio. Eu acho que não. Eu comecei em jornal impresso, né? Comecei no Dia e Noite. Eu era muito jovem. Isso no 15, 16. Né? 1978, 77, 78, 79. Tá. Comecei lá, né? Eu estudava e fui para a redação. Pisei numa redação, nunca mais saí. E depois de jornal impresso, eu fui para a televisão em 1984. Você trabalhou só no jornal, nesse jornal? Dia e Noite, trabalhei na Folha de Rio Preto também, Dia e Noite, na querida Folha de Rio Preto. Caetano, e hoje eu colaboro com o Diário da Região. Tá. Só que a grande virada na minha vida profissional se deu quando eu comecei a trabalhar em televisão, que eu descobri o jornalismo eletrônico. Que eu fiquei lá, eu fiquei em televisão, pelas minhas contas, bateu nos 30 anos. Né? Então, em 1984, eu entrei na Globo, Oeste Paulista, em Bauru, que naquela época a Globo decidiu criar o que se chama até hoje de jornalismo comunitário e expandir para o interior as emissoras e o padrão Globo de jornalismo. Com as suas notícias localizadas. Exatamente. Então ela abriu primeiro em Bauru e depois em Rio Preto. E essa tendência do jornalismo comunitário foi seguida depois ao longo dos anos por todas as outras emissoras. Então você vê hoje que o jornalismo regional, ele tem um espaço garantido, sim, né, merecido, em todas as grades de programação de todas as emissoras. E, enfim, a minha vida sempre esteve ligada mais ao telejornalismo, né? E foi aí, foi na televisão
que eu aprendi, que eu absorvi muitas lições que servem para a vida. Principalmente trabalhar em equipe, porque em jornal impresso, na maioria das vezes, você faz um trabalho tanto solitário, né? Você vai sozinho para entrevistar as pessoas. Em televisão, você tem o repórter, tem o cinegrafista, tem o editor de texto, tem o apresentador, tem a parte técnica, então tem que dar tudo muito certo ao mesmo tempo para que tudo saia bem, né? Sim. Então você tem que aprender a trabalhar em equipe. E para mim isso foi uma grande lição na vida, porque é tudo ao vivo, então tem que ter muita união, tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado, né? Sempre. E eu sempre, quando tive a incumbência de ser chefe, administrar pessoas. Exatamente. Eu sempre fiz questão, sou muito cobrador, evidentemente, mas eu sempre fiz questão de reconhecer o trabalho do profissional, porque eu sei como é duro, então aplaudo mesmo. Não é fácil, não tem problema nenhum. Não é fácil. Não é fácil. Em reconhecer, eu acho que o reconhecimento profissional é importante, principalmente de quem é líder, que tem a obrigação de comandar. Temos que ser gratos, né? Gratos e reconhecer, né? Não é fácil, né? Nós estamos aqui bonitinho na frente, porque você sabe que são dois bonitos, né? Muito. Impressionante. Mas por trás tem o Thiago, cinegrafista, depois tem o editor na empresa e Sim. por aí vai. A pessoa que vai checar o áudio. Então, se não tiver tudo redondo, nada acontece. Nada acontece. E a nossa obrigação, além de apresentar, é aplaudir essas pessoas. Exato. Você deu aula também, Edi? Não, aula não, não cheguei a dar aula não. Por que as pessoas no meio te chamam de professor? Não sei. Não sei. Eu agradeço, inclusive, com muita humildade. Não sou professor. Tenho pelos professores, minha mãe é professora, tenho por eles uma extrema admiração, mas não sou professor. Eu, às vezes, quando tem algum professor de faculdade que me chama para trocar uma ideia com os alunos, com os estudantes, eu vou com o maior prazer. Mas que esse é o motivo? Que as pessoas falam, professor, acham que você é o professor. Não, na realidade, eu sou apenas um jornalista. Eu sou apenas um jornalista, um profissional, não cheguei a dar aula. Agora eu vou te fazer uma pergunta interessante. Você vai ficar até quando trabalhando? Quando tiver? Até quando Deus permitir, até quando der. Eu posso me aposentar, quero me aposentar, mas vou continuar trabalhando. A aposentadoria é apenas uma etapa burocrática, né, da sua vida. Mas o trabalho, eu não consigo ficar sem trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de acompanhar tudo que está acontecendo. Então não está nos meus planos a aposentadoria. Você falou em acompanhar o jornalismo de 20, 30 anos atrás. Ele deu uma reviravolta, né? Deu. A forma de apresentar, a forma de falar, texto, tudo mudou, né? Tudo mudou. Muitas coisas, a maioria, mudou para muito melhor. Por exemplo, hoje você tem condições tecnológicas, operacionais, de fazer o que você quiser. Você faz uma transmissão pelo celular, né? Você tem aplicativos de conversa simultânea que você pode trocar arquivos. Você tem as redes sociais, enfim, a base para o exercício da profissão nunca esteve tão boa. É por isso exatamente que os jornalistas têm que se esforçar cada vez mais para serem claros, objetivos e combater fortemente um efeito colateral nocivo dessa amplificação da comunicação, que são as fake news, né? Então é uma batalha. Hoje nós, os jornalistas que preservamos a profissão, nós temos que combater, fiscalizar e denunciar as notícias fabricadas que só têm o objetivo de confundir. Agora, Di, com toda essa tecnologia, com toda essa vantagem que nós temos hoje, para quem está chegando agora no jornalismo, na comunicação, você acha que ele vai ter que não se dedicar menos, ou estar menos instruído para poder executar as mesmas coisas que nós fazemos hoje e que fizemos há 20 anos atrás? Essa tecnologia vai estar ajudando ou atrapalhando? Não. Eu acho que a tecnologia sempre ajuda, só ajuda.
embora a internet tenha muita porcaria, a internet foi uma invenção maravilhosa, Sim. né? Eu acho que a tecnologia, o avanço tecnológico só ajuda. E a preparação pessoal? Mas a preparação ela continua sendo a mesma. O jogador de futebol tem que saber driblar e fazer gol ou defender. O médico tem que saber consultar, operar, o advogado escrever uma petição. Os fundamentos da profissão são os mesmos. São os mesmos. O jornalista ele tem compromisso com a informação, de buscar a verdade. Para isso, ele tem que se aperfeiçoar. E ele se aperfeiçoa escrevendo, lendo, corrigindo, admitindo o erro. E aquela velha história, né? Não pode deixar o mesmo cachorro te morder 2 vezes. Né? Você errou, esse erro você não pode cometer mais. Né? Você tem que ir para frente, cometer novos erros, que a vida é assim. Mas o jornalista que tem essa função social, primordial de informar corretamente, o fundamento da profissão continua sendo o mesmo. A preparação você tem que se preparar intelectualmente para você exercer a sua profissão, que é uma nobre profissão. No jornalismo, a coragem é de suma importância? Totalmente. Sem coragem, na vida toda, né? Você precisa ter coragem, você precisa ter força, você precisa estar focado. E jornalismo exige demais, exige muita dedicação, muito desprendimento, muito esforço. Não é uma profissão fácil, mas é maravilhosa. Você foi um jornalista de bater? De enfrentar? Olha, sim, todos nós temos, todos os jornalistas que atuam, eles têm que ter essa coragem de enfrentar, de fazer o enfrentamento, dentro, evidentemente, das posturas éticas da profissão, mas ele tem que denunciar, ele tem que cobrar, ele tem que mostrar o que está errado, ele tem que ter coragem para fazer tudo isso aí, que é uma das principais missões da profissão. Porque só o jornalismo, e é isso, o Brasil deve muito à imprensa. Só com uma imprensa livre há democracia, há avanço social. Nós não podemos perder isso de vista. O Brasil não pode retroceder, voltando à época da censura, né? À época das perseguições. Nós já temos um ordenamento jurídico aí que pune os jornalistas que eventualmente saiam da linha, que cometam alguma injúria, calúnia ou difamação, sim, enfim. Então, o jornalismo precisa de liberdade, a imprensa precisa ser livre para poder cumprir a sua missão de ajudar a construir um país cada vez mais democrático e inclusivo. Vale a pena, né? Vale a pena, com certeza, Kleber. Adib Moines, muito bom estar contigo. O Adibinho, igualmente, conhecido no meio do pessoal mais antigo, e você, os novos também, que já ouviram falar com certeza de você. É um grande eu sou prazer. Diminutivo, né? O Adibinho. O Adib foi o Adibão. O Adibão pai, o Adibinho com com carinho. muito orgulho. Ele está aí junto com nós e faz parte da história de São José do Rio Preto. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho de amor por essa cidade, para encerrar o programa, amor por essa cidade, que é a nossa cidade do coração, São José do Rio Preto. Faça amor, Adibinho. Então, aqui o meu pai fez a história dele, a minha mãe nasceu aqui, minha filha, minha mulher, eu. Então, o que dizer? Rio Preto é a minha cidade, eu amo essa cidade, gosto da história de Rio Preto, da formação da cidade, eu gosto muito de saber como a cidade foi formada, de onde todos nós viemos e como Rio Preto se transformou nessa cidade que é referência nacional em qualidade de vida, em vários índices. Claro que tem problemas, como todas as cidades, mas são problemas que é possível de superar. E é uma cidade que tem uma importância no cenário brasileiro muito grande. Então, a nossa querida Rio Preto, eu deixo aqui um beijo e um abraço muito sinceros. Muito obrigado, Adib. E a gente volta semana que vem com um outro entrevistado, com certeza faz parte da história desta grande São José do Rio Preto.
a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, Kleber. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos da TV Estilo.